dia a todos. Vamos a mais um estudo do Evangelho de João com a gente. Fala um bom dia aí, Ricardo. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como sempre, independentemente do horário que você esteja vendo esse vídeo, esse podcast, eu desejo que você esteja muito bem, cada vez melhor, cada vez mais consciente e crescendo. É por isso que estamos aqui, né? Pra gente crescer junto, estudar junto e aprender cada vez um pouquinho mais, né? Isso. Outra coisa antes de começar que a gente tem que falar, deixe seu like, É. compartilhe e... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, é isso. Eu nunca lembro de falar essas E coisas. compartilha também, porque às vezes a gente fica pensando que na internet não tem tanta coisa boa, mas vamos ajudar aí, compartilhar, mandar vídeos, porque a ideia aqui é levar sempre mais consciência, na medida do possível. Então vamos lá, Eli. Vamos lá, vamos dar o pontapé inicial aqui. Hoje, nós vamos dar início aos versículos 29 ao 34 do capítulo 1 do Evangelho de João. Nesse episódio e alguns para frente, nós vamos tratar deles. Hoje, especificamente, nós vamos ficar no versículo 29. E antes de começar destrinchá-lo, né, falar dele de uma forma mais pormenorizada, vamos dizer assim. Isso. Eu gostaria de fazer algumas observações que vai nos ajudar na melhor compreensão desses 6 versículos que eu acabei de falar. O que acontece? Aqui nós vamos ter o encontro de João o Batista com o Messias Jesus. E como nós já vimos nos episódios anteriores, João o Batista era um profeta e ele foi o precursor. Ou seja, ele veio antes para preparar o caminho para que Jesus atuasse. E João o Batista, ele apresenta Jesus utilizando-se de muitos símbolos profundos. E diante disso, eu gostaria de fazer uma proposta para você, de fazer um convite. Imagine que a sua mente seja um copo cheio de água. Eu gostaria de fazer a proposta de você esvaziar, nem que for um pouco, esse copo. Por que eu falo isso? Porque eu e o Ricardo vamos apresentar uma abordagem ou uma interpretação que talvez seja algo diferente de tudo que você ouviu, das ideias que você está habituado a ouvir, dependendo do lugar onde você frequenta. Então, a gente gostaria de te fazer esse convite para se abrir sua mente para ouvir talvez algo diferente, né? Porque é assim que a gente aprende algo novo, né? A gente estuda algo, tem aquela crença, aí vem outra coisa que você fala, não, isso daqui faz mais sentido, e assim a gente vai deixando umas coisas, acrescentando outras, e assim que o nosso conhecimento vai se expandindo cada vez mais. E, além disso que eu tô falando, muitos desses símbolos, eles foram barateados. Muitos desses símbolos, eles foram utilizados de uma forma insistentemente tão empobrecida, tão superficial, que ficou desgastado. Ficou desgastado muitos desses símbolos. E hoje uma grande missão seria interpretar o texto bíblico tirando esses escombros, esse mau uso feito desses símbolos. E é uma tarefa difícil. Por isso, né, que fica esse convite. E agora eu vou falar algo que uma das coisas que vai nos ajudar a absorver melhor o conteúdo disso que a gente quer passar para vocês nesse versículo que nós vamos tratar hoje e nos episódios mais à frente aí. Aqui, o que a gente precisa entender? Na tradição religiosa dos hebreus, tem um livro para eles que é muito importante, que é o livro de Êxodo. E dentre os fatos importantes, relevantes que ali está, tem um, que é o quê? Que trata da libertação dos hebreus da escravidão do Egito e a sua peregrinação pelo deserto, guiados por Moisés. E eu acho que o Ricardo já falou aqui,
o seu li em algum lugar, que a Bíblia, ela tem alguns níveis de interpretação. Você já falou isso aqui, A gente já discutiu isso um pouquinho, né? Que a gente vai tirando camadas, né? Conforme a gente vai, como se diz, entendendo, crescendo, tendo mais conhecimento, a gente vai ali buscando, né? Interpretações, literal, histórica, simbólica, né? Já que você falou dos símbolos hoje, e já pegando um gancho, hoje, querendo ou não, um pouco mais difícil da gente entender os símbolos, né? Porque a nossa cultura hoje já não está muito habituada a interpretar símbolos, na verdade, porque hoje a gente tem, assim, vídeos, a gente tem texto descrevendo tudo. Dificilmente a gente tem um símbolo, né? Que vai trazer algo relevante para as pessoas. A gente ainda está muito, como você disse, está muito empobrecido de símbolos. A gente não cria símbolos mais para representar algo interessante, né? Tirando marcas, né? Marcas criam símbolos. E isso é muito forte. Tanto é que você vê um símbolo, vamos supor, aí, da Nike, você já sabe, não precisa nem estar escrito. E o que aquela marca traz, que representa? O símbolo é algo muito forte. Só que as pessoas, as comunidades, as sociedades poderiam criar símbolos também, a gente não cria mais. A gente sempre é dependente de outros. Esses símbolos mais relevantes, a gente utiliza todos os do passado, né? Sim, exatamente. E aí, disso que a gente está tratando, né? Então a gente tem uma interpretação espiritual, simbólica, histórica, psicológica, né? Uhum. E aqui a gente traz, às vezes, uma interpretação histórica mesmo, porque a gente precisa entender o contexto que foi escrito, e isso ajuda. Mas o que a gente preza mais é pela interpretação espiritual e pela interpretação psicológica, né? Porque isso acrescenta na alma, e isso a gente consegue fazer uma interpretação dessa por milênios. Por isso que a gente vem aqui hoje, nos dias atuais, e estuda a Bíblia, por causa dessa interpretação espiritual, que tem essa interpretação psicológica. E nessa perspectiva, se eu pegar esse trecho que eu falei para vocês, né, que é relevante no livro de Êxodo, a libertação dos hebreus da escravidão do Egito, a sua peregrinação pelo deserto. Se eu fazer uma interpretação espiritual, o que eu posso entender? Que o livro de Êxodo, mais do que falando da jornada dos hebreus, na verdade, eles estão descrevendo a jornada de todos os seres que estão nesse planeta. Tá falando da minha jornada, da jornada do Ricardo, da jornada de todo mundo. Por quê? Na verdade, todos nós estamos peregrinando pelo deserto em busca da nossa libertação. E que deserto que é esse? É o deserto da nossa alma. E por que a nossa alma, a gente pode falar que ela está atravessando o deserto? Por causa dos vícios que nós trazemos nela. Que vícios? As nossas inabilidades, falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de controle emocional, falta de fortaleza mental. Esses são vícios que tornam a nossa alma um deserto. E esses vícios nos escravizam. Esses vícios nos escravizam. Por exemplo, se você é uma pessoa ciumenta, como que a gente pode descrever a vida dela? De uma forma assim, bem simplória, né? Que é um exemplo, não dá para aprofundar muito. Como que seria? A pessoa fica, na maior parte do tempo, pensando no que a outra pessoa está fazendo ou deixando de fazer, se ela está te traindo ou te deixando de trair. Aí a sua vida se torna tóxica, a vida do outro fica tóxica, os seus relacionamentos ficam tóxicos, você afunda naquele padrão mental, porque você fica você fica num looping, que você fica pensando só naquilo, você fica o quê? Escravo desse padrão mental, do ciúmes. Exato. É um vício. Se você é uma pessoa invejosa, a pessoa invejosa, o que ela faz? Ela fica o tempo inteiro tomando conta da vida do outro. O que a pessoa está conquistando, deixando de conquistar, ao invés de você focar em você e fazer com que o outro seja uma inspiração para que você alcance aquilo que você quer, não, você fica focado no que o outro quer fazer. Quer dizer, toda a sua energia fica com a pessoa, atrapalha a pessoa a crescer, você não cresce e ainda mais, o que é pior, né? Você fica incomodando com o crescimento do outro e não faz nada por você, para tirar você do lugar, para você crescer também. É um vício, é um deserto. E a partir do momento que você começa a ver esses vícios em você, a reconhecê-los e propor a dar o primeiro passo já é reconhecer.
Eu reconheço que eu tenho isso. Importante, essa humildade. Isso. Da gente conseguir enxergar isso em nós. Assumir. Exato, porque o que nos faz ser escravo é justamente esse egoísmo de não se olhar, de não se olhar vendo o que a gente precisa transformar, né? Porque o egoísmo a gente olha só para aquilo que a gente quer, não para aquilo que a gente precisa de mudar. Então, assim, ter essa humildade, enxergar o nosso tamanho. Isso. Esse é o primeiro passo. Aquilo que eu não sou, reconhecer aquilo que eu não sou. Então, você reconhece, é o primeiro passo. Quando você se propõe, reconhecendo, você se propõe a, fala assim, não, eu vou começar a minha mudança. Eu vou começar a minha mudança. O que significa isso? A sua peregrinação pelo deserto está te levando a um outro caminho, a uma outra jornada que vai, consequentemente, desaguar aonde? Na sua purificação. E quando você chega na purificação, com certeza você vai também sair aonde? Na bem-aventurança. Você vai se tornar uma pessoa bem-aventurada. O que é ser uma pessoa bem-aventurada? É ser verdadeiramente feliz. E livre de todas essas amarras. Isso, aí você é livre. Você é livre, você não é mais escravo. Você sintoniza com a liberdade. Com a liberdade. Isso mesmo. Sintonia livre. Justamente. Então, quando a gente for fazer o estudo disso aqui, não só dessa parte, né, de toda a Bíblia, de todo o estudo do Evangelho de João, eu te convido a pensar que isso aqui não é uma jornada dos hebreus, não, isso aqui é a nossa jornada. Eu te convido a olhar para você, para os seus vícios, para o seu deserto, porque isso está descrevendo a nossa jornada de evolução, querendo ser alguém melhor, querendo ser uma pessoa melhor, contribuindo mais com a nossa sociedade, com o nosso mundo, tá? Então, dito isso, agora pode vir. Vamos começar. A gente foi até o versículo 28. Isso. Agora a gente vai começar uma nova história dentro ainda do capítulo 1, né, que a gente chama de perícope. E o versículo 29, ele começa então falando. João, o evangelista, começa narrando sobre João Batista. Então, no dia seguinte, João, o Batista, viu Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira coisa, no dia seguinte, como a gente falou nos episódios anteriores, dia seguinte a quê? Dia seguinte é aquele dia que ele foi interrogado, foi, como se diz, perguntado quem era João Batista, né, que a gente já discutiu antes. Então, no dia seguinte a isso, ele vê Jesus vindo em direção a ele ele vê Jesus vindo e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Provavelmente, se você é católico, como eu já sou de berço católico, eu já ouvia muito isso na missa. Né? Você também já foi à missa. Quem foi à missa já ouviu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, isso é muito falado em missas, talvez às vezes em outros templos religiosos, que são, assim, cristãos. Mas aqui é importante a gente entender esse símbolo. Primeiro o símbolo cordeiro, depois entender o pecado. Hoje a gente precisa de, como ele diz, destrinchar esses símbolos, o significado disso para a gente entender, para a gente crescer com isso, com esses ensinamentos. Então vamos lá. O cordeiro. A gente precisa de entender que João Evangelista, ele escreveu esse evangelho dele já velho. Então ele vivenciou muitas coisas. Ele já tinha um conhecimento muito profundo dos livros sagrados deles lá na época. E a figura do Cordeiro é uma figura muito forte. Tem muitas passagens nos antigos textos, no Velho Testamento, sobre o Cordeiro. Por isso que João Batista faz essa referência. E com certeza João, o Evangelista, que escreveu isso, ele deve ter visto o próprio João Batista falar ou Jesus dizer a respeito desse momento. De alguma forma ele ficou sabendo dessa situação, dessa circunstância, como aconteceu esse encontro
de João Batista com Jesus. Então, assim, o primeiro momento que a gente percebe isso, estudando um pouquinho aí os textos, a gente percebe isso em Gênesis, quando tem uma passagem no Antigo Testamento que Abraão quis muito ter um filho, só que a esposa dele não conseguia engravidar, que era Sara. E ele recebe uma promessa de Deus que ele vai ter um filho. Só que demora, ele consegue, aliás, a esposa dele consegue, ele também, ter um filho, ela já mais velha. Quer dizer, foi algo muito esperado pelo casal. Foi uma conquista. E já velhinho, já mais idoso, para a época, né? Então, assim, não foi um filho que veio muito fácil para eles. E mesmo assim, Deus, segundo o Antigo Testamento, fez vamos falar assim, um teste com Abraão ali naquele momento. Ele disse que Abraão, em determinado momento, ele teria que sacrificar o próprio filho, o primogênito. Então, diz que Abraão sobe ao monte e vai fazer esse sacrifício em obediência a Deus. E chega lá no momento crucial que ele vai, na hora derradeira, que ele vai realmente sacrificar o próprio filho. Vem um anjo, mensageiro de Deus, e fala: não precisa de fazer isso. Deus sabe que você é fiel, você é obediente, que você está disposto a tudo para segui-lo. E quando Abraão tem essa notícia, é lógico que ele fica feliz, só que naquele momento ele vê um cordeiro preso a um espinheiro e preso pela cabeça. Olha a referência aqui, já... É uma profecia. Exato, tem muitos estudiosos que falam que isso aí já é uma profecia no Antigo Testamento. Que aquele cordeiro preso pelo espinheiro na cabeça seria já o símbolo de Jesus, que também recebeu uma coroa de espinhos quando se sacrificou. Na verdade, quando foi assassinado. Ele foi, como se diz, né? Sacrificou como cordeiro também. Então, assim, já é a primeira referência ao cordeiro. Então, aí Abraão vai, pega esse cordeiro e sacrifica ele no lugar de seu filho. Ou seja, aquele cordeiro salvou o filho de Abraão. Foi uma oferenda no lugar do filho dele. Mas, assim, essa é uma passagem que alguns estudiosos dizem que ela já é um pouco profética, porque traz já uma referência a um futuro que viria. Depois, como ele diz ali no livro Êxodo, tem também a passagem de libertação dos hebreus, que existe uma figura muito forte também do cordeiro ali. Quando os hebreus estão prestes a serem libertos, mas antes de serem, o que acontece? Tem uma passagem lá que os hebreus eles precisam de sacrificar um cordeiro. Mas não é qualquer cordeiro. É o primogênito e ele tem que ser livre de manchas. Ele tem que ser puro. Ele tem que ser perfeito. Quando é livre de manchas, quer dizer o quê? Que não pode ter defeito nenhum. Tem que ser um cordeiro, além de ser o primogênito da família ali, ele deveria estar livre de tudo e qualquer defeito. Mas por que deveria ter sacrificado isso? Porque vocês lembram daquela passagem da porta que deveria ser ungida com sangue, porque viria o anjo da morte e ele levaria todo o filho primogênito ali do Egito. Para quê? Para forçar o faraó a libertar os hebreus. Então foi mais uma passagem de uso do cordeiro para quê? Para marcar aquelas casas que estivessem ungidas com o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte não entraria. E aí depois daquilo a gente sabe que os filhos lá primogênitos foram mortos, todos os egípcios, e aquilo ali convenceu o faraó a realmente libertar os hebreus. E a partir dali, os hebreus foram libertos e começou a sua peregrinação pelo deserto. Mas já conquistaram a liberdade ali. Ou seja, o cordeiro ali simboliza o Salvador.
ele salvou os filhos primogênitos de todos os hebreus, de todos os judeus, e também salvou o povo da escravidão, ele libertou. Então, mais um símbolo forte aí do cordeiro, fazendo referência à importância desse símbolo. Então, por isso que João Batista, quando ele vai falar de Jesus, já sabendo quem era Jesus, ou pelo menos já profetizando de alguma forma sobre Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus. Porque Jesus viria com essa característica de pureza, um ser de uma envergadura moral, espiritual, que a gente não consegue compreender ainda. A gente está estudando Jesus para entender ele, tão elevado que ele é. E assim, puro de coração, manso, que viria salvar, que viria libertar um povo, que na verdade libertar a humanidade, porque a lição dele não é só para um povo. Para aquele momento, sim, né? Tanto é que João Batista, aliás, João Evangelista, ele está falando aí no seu evangelho para os hebreus, mas depois ficou para o mundo essa lição. Por isso que eles usam essas referências simbólicas, e a gente tem que entender o que significa cada símbolo para esse povo, para a gente conseguir trazer para a nossa vida isso. Então, o que simboliza o cordeiro? Um ser puro, manso, que não vai se rebelar, pacífico, né? Ele não vai causar mal às pessoas, muito pelo contrário, e ele veio nessa missão, segundo tanto simbolismo que existe ali naquela tradição cultural, símbolo de salvação. É verdade. Só que assim, que mais que eu posso dizer a respeito disso? Ele, de forma simples, né, para a gente entender, Jesus, ele não veio, ele não vai tirar a pessoa, ele não vai ali buscar, ele não vai arrebatar, né? Ele só é um modelo e um guia. Ele é um salvador nesse sentido. Ele veio trazer uma referência de como agir, de como se comportar, de como sentir para você conseguir se libertar. Como ele falou, a gente está atravessando um deserto, e como atravessar esse deserto? Existe alguém que está na frente ali, puxando a fila e nos mostrando como a gente faz para chegar lá onde ele chegou. Então ele é guia e modelo nesse sentido, de trazer para nós essa boa nova, essa que é a boa nova, de como se comportar, de como agir, de como proceder diante dos desafios que a gente pode ter na vida. Não é verdade? Tem mais alguma coisinha para acrescentar sobre o cordeiro aí? Você se lembra? Talvez ajude no sentido assim, que nem quando alguém quer impor as suas ideias. Sim. Não sei se impor, porque ele não queria impor nada, né? Mas assim, vamos imaginar o Hitler, né? Ele queria impor algumas ideias dele. Para impor algumas ideias, o que ele fez? Ele matou um punhado de gente. Né? Ponto importante. Né? Matou um punhado de gente. Agora, Jesus, ele veio trazer uma outra ideia. Para aquele momento era algo novo. Algo novo, o evangelho, né? Que é a boa nova. Então, o que ele fez? Ele é um missionário, o que ele se propôs na missão? Ao invés de impor a ideia dele, matando as pessoas, o que ele fez? Ele propôs a ideia dele e falou: não, eu vou fincar a estaca, eu vou me deixar crucificar para a minha ideia se espalhar. Essa também é uma das interpretações que a gente pode fazer. Exatamente. Ele não colocou a força. Até porque o tanto de milagre que Jesus fazia, o poder que ele tem, o Cristo, ele não precisava de morrer. Ele se deixou morrer, ele se deixou assassinar. E para que isso? Para que a sua ideia fosse levada adiante. Então, assim, ele não colocou nada à força, como ele disse. Isso é interessante, porque às vezes a gente hoje tem muita brigas de ideologia, na verdade, no mundo hoje. A gente tem muitas discussões ideológicas
E as pessoas querem impor a sua ideologia, muitas vezes agredindo, matando, xingando, discutindo, cancelando. Na verdade, que hoje está cheio de cancelamento na internet. Jesus não. Ele fez o contrário. Ele se deixou ser agredido, ser morto, para que a implantação do amor, da justiça, da abundância, que é importante lembrar disso. Ele não trouxe miséria, ele trouxe abundância. Ele sempre multiplicou. Jesus não dividia, ele multiplicava. Então a gente precisa entender isso muito forte, que ele trouxe abundância, sim, ele trouxe cura, trouxe só benefícios. Para que isso fosse sedimentado, ele não impôs. Então o que quiseram fazer com ele, ele permitiu, justamente para que a coisa proliferasse. E proliferou tanto que existe o antes e o depois dele na humanidade. Não é verdade? Que todo mundo fala, é 2000 anos antes, 2000 anos depois de Jesus. Foi tão impactante isso na humanidade que isso é no mundo, essa contagem cronológica. Então, assim, é muito forte isso. A gente precisa de entender isso para a gente entender como a gente leva a nossa visão de mundo. Quando a gente quer, realmente pensa que a gente tem algo bom para acrescentar no mundo, não impondo de forma assim agressiva, mas convencendo, que é o que Jesus fez, ele convenceu. E o convencimento maior foi depois da crucificação, lógico, ele ressuscita e traz essa vida nova. E, querendo ou não, bom, vamos lá. E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, a gente precisa destrinchar aqui esses dois lados, né? O cordeiro e o pecado, né? Agora, a respeito do pecado, o que a gente pode falar um pouquinho aí? Começa falando você agora sobre o pecado. Pecado, o que significa pecado? Pecado significa errar o alvo. Então, depois me ajuda a montar essa ideia aqui. O que é um alvo? Vamos junto, vamos lá. Você tem um alvo, né? Um jogo de dardos, de arco e flecha, por exemplo. Então, você tem o alvo lá, né? Tem um ponto central. E em volta desse ponto central, você tem várias circunferências gravitando em torno desse ponto central, não é? É assim que é o alvo. O que acontece quando você coloca no centro do seu alvo Deus, Cristo, o eu superior, você pode chamar de eu superior, o eu maior, a centelha divina, o amor, a paz, a abundância, a prosperidade, a bem-aventurança. Quando você coloca isso no centro do seu alvo, o que começa a gravitar em torno do alvo? Tudo que está na mesma frequência, na mesma sintonia que o centro do seu alvo, não é? O centro do seu alvo. Qual que é o problema? Qual que é os equívocos que acontecem? Quando você coloca no centro do seu alvo a violência, a raiva, a mágoa, o dinheiro, os seus desejos sexuais, a sua falta de controle emocional, o que vai gravitar em torno disso? Você vai sintonizar com tudo aquilo que está na mesma vibração dessa mentalidade que você tem. A sua vida vai expressar isso. Por isso que a gente fala, pecado, errar o alvo, errar nesse sentido. Aí aqui fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não vem e pega com a mão e tira o pecado. Quando você coloca o Cordeiro de Deus no centro do seu alvo, o que é colocar o Cordeiro de Deus no centro do alvo? Como que ele era? Como que Jesus era? Como que era o seu caráter? Como que ele agia? Como que ele pensava? Por isso que a gente fala tanto em modelar. O que é modelar? Você coloca as ideias da pessoa no centro, no alvo. Se você coloca no alvo, então vai começar a gravitar em torno de você expressões que estão de acordo com aquilo que você pensa.
aquilo que é o padrão mental. Gente, a Bíblia inteira fala de metanoia. Padrão mental, mudança de mentalidade. Coloca no centro. Se você coloca essas coisas boas que nós falamos no centro, no alvo, o seu padrão mental muda e começa a gravitar em torno da sua vida, é isso. Não é à toa que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê, gente? Porque você se torna aquilo que você ama, você expressa aquilo que você ama. Vamos a um exemplo. Uma pessoa alcoólatra. Vamos imaginar que você está diante de uma pessoa que é alcoólatra. Você nunca viu a pessoa na sua vida. Mas, quando você começa a conversar com a pessoa, o hálito dela exala o álcool. Exala do corpo da pessoa. Transpira. Um cheiro já é. A feição da pessoa se modela aquilo que ela ama. Aquilo que ela ama no sentido assim, o que é o alvo da vida dela? O que está no centro? Se é o álcool, aquilo vai começar a expressar na vida dela. Você pode nunca ter visto a pessoa, mas você bate o olho nela e fala, tem um trem errado aqui. A pessoa que é depressiva, o que está no centro? O que está no alvo? A tristeza, a mágoa, o rancor, a raiva. Aí você bate o olho na pessoa. Vamos supor, uma pessoa que você trabalha, que você não tem muita intimidade, mas é seu colega de trabalho. Se a pessoa chega cabisbaixa, habitualmente, né? Porque o que acontece? Qual que é o nosso problema? É que a gente oscila demais. Às vezes você tá às vezes o seu alvo é a tristeza, às vezes você tá com o pensamento positivo, não, hoje vai dar tudo certo. Então a gente oscila demais. Agora, tem pessoas que colocam no alvo, vamos supor, a tristeza, e aquilo vai se tornando um hábito. Todo santo dia, a tristeza ali, a tristeza, a mágoa, aquilo vai começar a expressar na vida dela diariamente. Então, se é um colega seu de trabalho, você não tem muita intimidade, mas aquilo está perpetuando durante os dias, você bate o olho, você fala, essa pessoa não tá bem. Não. Ela expressa isso. Eu tô falando do físico, né? A pessoa, ela encurva, olheira, ela fica batida, pele amarelada, aqui o olho começa a ficar caído. A pessoa que tem muita raiva, aqui, ó, esse negócio que chama o negócio da marionete, né? Vai caindo. Fica muito pra baixo, Fica pra baixo. Franze a testa, franze né? a testa. Então, quer Fica dizer, ela vai marcas de expressão, né? Isso. Marca de expressão no próprio rosto, né? Isso. Quer dizer, o que é o alvo dela? Se são isso que eu acabei de falar, né? A mágoa, a tristeza, a pessoa que é violenta, né? Então, esse tipo de coisa vai começar a gravitar em torno da vida dela. Então, isso que é o pecado. Você está errando o quê? O alvo. E por isso que João Batista veio mostrar isso. O evangelista reforça e fala assim, este é o modelo que a gente precisa de seguir. Se até aqui, que foi a primeira revelação, a gente não conseguiu acertar o alvo, porque a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, então qual que é o nosso alvo? Se a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, é Deus. O problema é que a gente, por uma questão assim, muito de focar em nós, na nossa pequenez, nossos vícios morais, vamos dizer assim, a gente acaba se esquecendo de investigar o que é Deus, que muitas vezes está em nós. E não é olhar para o céu ou buscar um ser melhor, superior, é olhar para aquilo que você tem de melhor. Ali está Deus. Só que muitas vezes a gente esquece de olhar para esse melhor que está dentro de nós. E a gente vai errando esses alvos. Ou quando não, num entendimento também semelhante, que é o desvio do caminho, que é como se Deus fosse o GPS. E ele está te mostrando para que lado você tem que ir. Na verdade, Jesus, né, que é o Cordeiro ali, que é o modelo e guia, está te mostrando para onde você tem que ir. Aí você vai e desvia a rota. O que o GPS faz? Ele recalcula a rota. Agora você precisa passar por aqui. E de repente você insiste e sai de novo da rota. Vou para outro lugar. E mais uma vez o GPS recalcula. Quem já usou GPS sabe o que eu estou falando. Eu já usei, muitas vezes eu errei caminho. E a gente fica dando voltas e voltas e voltas e a gente não chega no destino. Por isso que muitas vezes a gente está sofrendo. Porque a gente está dando voltas e voltas e não está indo para o ponto que precisa. Que é estar em harmonia, em sintonia com um Deus interno. Esse eu superior que cada um tem. Porque ali
Não existe sofrimento. Ah, Ricardo, e como que é isso? Simples. Basta você ver o que a sua consciência está apontando, está assim, como que eu posso dizer, disparando um alerta ali. Muitas vezes a gente entende, a gente sente que alguma coisa não está certa e a gente ignora isso. Ah, isso não está certo. Não, mas está tudo bem, deixa assim, uma hora vai se resolver, uma hora vai dar certo. E a gente entrega, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, vai deixando. E não dá bola. Mas a sua consciência está gritando que alguma coisa não está certa e eu preciso resolver isso. E não resolvo. Vou deixando para frente. Não busco, às vezes, uma ajuda para mim melhorar, seja para vícios, ter algum tipo de comportamento, compulsão alimentar, seja o que for. Ou muitas vezes, não dou conta mesmo e continua naquela situação de escassez, de miséria e está tudo errado e vai se convencendo por crenças que muitas vezes a gente traz lá da infância e não consegue ter uma vida melhor, seja na parte da prosperidade ou de relacionamentos. Mas a consciência, ela mostra isso para nós. Quando a gente se observa, para pelo menos 15 minutinhos por dia e faz uma autoanálise de como foi meu dia, você começa a perceber que algumas coisas não estão certas, porque a sua consciência está apitando. Só que às vezes a gente ignora e a gente fica pegando caminhos diferentes. E a gente começa a sofrer. O que é sofrer? É todo o vício moral que eu coloco no meu alvo, que eu acho que não tem nada a ver, seja um ciúme, uma escassez, o que mais? Uma inveja. A pessoa que é inveja, ela é muito escassa, porque ela se sente incapaz, acha que nunca vai conseguir, fica olhando o outro, mirando do outro. Então, assim, são vícios morais que muitas vezes nos leva para algum vício físico mesmo, como o alcoolismo, o cigarro, o uso de drogas e por aí vai. Vícios comportamentais, que é a fofoca. Então, assim, tudo isso é desvio de rota ou erro de alvo. Eu não estou olhando para aquilo que eu preciso, eu não estou mirando no que é importante de fato, que está dentro de mim, que é a minha essência, o meu eu superior. Você já conseguiu se conectar com ele? Então a gente precisa de entender isso. E Jesus é só um modelo, um guia. Ele está só apontando a direção, igual o GPS. Aí você faz o caminho que você quer. Ele fala assim, você tem que apontar para cá. Você mira e acerta o alvo, se você quiser. Se não quiser, você mira para o outro lado. E é a escolha de cada um. Aí você fala, nossa, Ricardo, mas não é possível que é assim, a vida não é tão simples. É simples, pode não ser fácil. Simplicidade não tem a ver com facilidade ou dificuldade. É diferente, mas simples é. A gente precisa só de entender onde é que está esse Deus, já que nós foi feito a imagem e semelhança. Era para a humanidade estar na miséria? De jeito nenhum. Ninguém era para ser miserável. Só um exemplo. Vamos dar um exemplo simples de abundância aqui, de forma coletiva, que mostra muito o egoísmo do ser humano. Se você já conheceu ou não conheceu, pesquisa na internet sobre Nikola Tesla, que viveu ali em torno de 1880 até 1900 e alguma coisa. Entre 1800 e 1900 anos ali. Nikola Tesla já desenvolveu uma forma de fonte de energia limpa, renovável e livre e que não teria escassez. Só que o que acontece? Ele não conseguiu levar esse projeto dele para frente porque o egoísmo de nós, e a gente tem que se incluir, nós seres humanos temos esse defeito ainda, não deixou que essa fonte renovável, inesgotável de energia que esse cara criou ainda no começo ali do século XX fosse para frente. Mas existe essa tecnologia e até hoje não é aplicada. Agora imagina quanto de abundância teria no mundo se de repente uma empresa não precisasse pagar energia elétrica, um comércio não precisasse, uma família não precisasse. Na verdade, quanto de abundância a gente teria a mais? Os carros, que muita gente fica aí, carro elétrico e tal, mas tem que pagar energia. Vai mudar alguma coisa em relação ao combustível? Não, se tiver escassez de energia, vai ficar caro igual ao combustível. Então, assim, a gente precisa pensar isso. A gente tem toda a solução em nós. Nós temos todas as soluções. Só que a gente precisa de olhar para aquilo que realmente importa, que é a nossa essência divina. Na verdade, esse é o alvo. Esse é o destino que todos nós temos que buscar.
E o Cordeiro trouxe só essa rota que a gente precisa seguir. Eu não ia falar que você falou do GPS aí. Falei assim, porque ele sempre tá recalculando, né? Sim. Porque a gente já sabe que Deus tá dentro da gente, né? Que a gente fala o Cristo interno, ele tá dentro. Então, ele tá sempre recalculando. O problema é que, assim, se você desvia muito da rota, você cai em cada biboca, Ainda tem ele isso. recalcula. Só que pra você sair daquele lugar. Aí bem lembrado. Você tá entendendo? Às vezes você cai em cada biboca, você fala, sai. Tem saída. Tem saída. Tem saída. E ele tá recalculando. E aí, porque tem o Waze e o Google Maps. O Waze, ele sempre escolhe o caminho mais curto. O caminho mais curto. O Google Maps, o menos movimentado, né? Assim, né? Exato. Então, ele fica ali, né? Às vezes ele vai pro caminho mais curto, às vezes pelo menos movimentado, sempre ajudando. Sempre o melhor caminho, né? Mas dependendo da biboca que você cai... E você vai desviando as rotas, você tá sujeito a cair em algum local, falo local seu, da sua intimidade, que você não vai ficar muito bom, verdade? Como a gente falou aqui dos vai vícios. Ser mais difícil, mas sai. Que você falou questão assim, vamos supor, compulsão alimentar, e aí eu fico me deixando sempre levar naquele gostosinho, e vai ficando cada vez mais inchado, inflamado, e por aí vai. E isso vai gravitar em torno da gente. Porque a gente tem que se esforçar, né? Eu tava falando não tem aqui, como. Eu tava falando com a Ana, que é a nossa colega aqui, ó. Comecei a fazer personal, tá doendo tudo, gente, pelo amor de Deus. Não tem como, né? Tô sentada aqui até assim. Fácil, não, mas é simples. Mesmo. A gente tem que saber que o caminho não é difícil. Disciplina. Exato. Que a gente tem essas oscilações, que a gente ainda não está na espontaneidade. A gente é meio João Batista ainda, precisa de disciplina. Precisa para chegar na espontaneidade, precisa do trabalho. Eu morro de preguiça, mas eu vou. Então, esse é o GPS, já está apontando, o caminho é esse. Principalmente com a quantidade de informações que a gente tem hoje, não é difícil você entender o que é bom para você, né? Só pesquisar, tudo é possível pesquisar e compreender, né? É isso aí. Bom, sobre o GPS, o Cordeiro de Deus, tem mais alguma coisa pra você falar aí? Não? Então é isso, pessoal. Compartilha aí essas informações, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente está aqui. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que a gente busca responder. Um abraço e até mais. Até mais.